Bom, gente, boa noite. Nós estamos iniciando o nosso Papo 10, né? A gente vai dar início à nossa conversação a respeito de algo muito importante a cada dia durante a semana. E hoje nós estamos com o presbítero Arnaldo Márcio. Ele é presbítero na Igreja Presbiteriana aqui em Itaboraí. Ele faz parte de um grupo econômico no Departamento de Controladoria no Leblon. Há anos ele trabalha nessa empresa, então ele tem um grande conhecimento técnico a respeito das implicações e as responsabilidades que cada administrador de empresa tem junto à Receita Federal. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, né? Ele vai estar, primeiramente, apresentando-se quem ele é, e depois ele vai falar um pouquinho das responsabilidades que os administradores de empresas têm junto à Receita Federal. Então, passo a palavra, então, ao nosso amado e ilustre presbítero Arnaldo Márcio para conversar um pouco com a gente nesse Papo 10 dessa semana. Oi, pastor, boa noite. Boa noite para você, para sua família. Também quero dar uma boa noite para todos os membros da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana em Itaboraí. Também a todos os irmãos também de outras igrejas, né, da nossa denominação e também de outras denominações que creio que estarão também um dia, né, daqui a alguns dias, observando, né, e compartilhando também conosco, né, sobre esse bate-papo, né, que a gente vai ter nesse momento, né. Conforme o pastor já mencionou, né, meu nome é Arnaldo, né, Arnaldo Márcio Rosa, sou presbítero da Igreja de Itaboraí. Já há algum tempo, né, há pouco tempo atrás eu completei 25 anos, né, de presbiterato, né, ininterrupto. Então até ganhei, né, um ilustre prêmio da nossa igreja, né, em comemoração a esses 25 anos, né, de presbiterato. Gosto muito do que faço, né, principalmente na igreja, né, no meu trabalho também. Já trabalho há 29 anos na empresa que o pastor acabou de mencionar, né, esse grupo econômico. E a nossa colaboração, né, na data de hoje, né, nesse bate-papo, é exatamente falar um pouco sobre a parte administrativa, né, e de gestão que todos os presbíteros, pastor, que faz parte do conselho, né, eu falo diretamente a nossa denominação, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, e também em outras igrejas, né, que são os pastores, em algumas também pastores e diáconos, né, que devem ter essa percepção, né, da responsabilidade, né, perante aos órgãos, né, reguladores das nossas empresas. Muitas das vezes, né, algumas igrejas, né, alguns gestores de igrejas acham que somente obtendo o CNPJ e também, né, o estatuto social junto ao cartório, muitas das vezes ele acha que isso é o bastante, né? Somente isso seria o ideal para que a igreja funcionasse e fazendo aqueles relatórios, né, mensais, né, financeiros pelo tesoureiro ou tesoureira da igreja. Isso não é o suficiente, né? Muitas e outras implicações estão por vir, né? Estão por vir através a partir do momento em que o CNPJ ele é atribuído, né, a uma PJ. Então, a partir daquele momento, são diversas obrigações acessórias que a igreja, né, falando diretamente a igreja, né, a parte eclesiástica, ela tem para cumprir. E muitas das vezes, né, por falta de conhecimento, as administrações das igrejas têm pecado muito. E muitos CNPJs têm sido, por parte da Receita Federal, considerados inaptos devido a diversas declarações que estão pendentes perante a Receita Federal. Então, esta, pastor, é uma abordagem inicial, né, que eu faço, principalmente no âmbito, né, administrativo, né, e de gerência, que cada conselho, ou que cada pastor, né, ou que cada administração de uma igreja deve ter, né, o cuidado para com a sua igreja.
Bom, Arnaldo, então você falou sobre as responsabilidades depois que o CNPJ ele é aberto pela empresa. No caso, a igreja funciona como uma empresa, né? E a partir daí que o CNPJ é aberto, quais as responsabilidades que os administradores dessa empresa, no caso, o pastor e os demais líderes, têm a fazer com relação a esse CNPJ anualmente, já que nós, como igreja, como instituição eclesiástica, nós somos isentos do imposto de renda. Mas quais as obrigações anuais que a gente tem em cima desse CNPJ aberto junto à Receita Federal? A pergunta ela é muito pertinente, né? Principalmente no momento que você perguntou quais são as obrigações anuais. Olha É só, porque nós somos isentos do imposto de renda, então nós temos obrigações ou não temos, é só abrir o CNPJ e pronto. muito boa a sua pergunta. Então, o que acontece? Não somente temos obrigações anuais, como também temos obrigações mensais perante a Receita Federal. Por exemplo, a DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. O que é isso? É todas as vezes, né, que a igreja ocorrer pela igreja, né, um pagamento de um tributo na esfera federal, por exemplo, o imposto de renda sobre a prebenda pastoral, né, que é a côndola, ou que é o sustento pastoral. Então, sobre essa côndola, sobre essa prebenda, ela incide o imposto de renda. E esse imposto de renda, retido na fonte, ele está dentro da esfera federal. E mensalmente nós temos que enviar uma DCTF para a Receita Federal, demonstrando que a igreja, né, que nosso CNPJ, o CNPJ da igreja, ela recolheu para a União o valor X referente, né, uma côndola pastoral. O que isso acarreta, né? Ao final do ano, né, nós vamos ter ali, basicamente, 12 contribuições do imposto de renda retido na fonte do sustento pastoral. E quando chegar, né, em fevereiro do ano seguinte, uma coisa já busca a outra, já vai de encontro à outra. Nós temos que fazer a declaração da DIRF, que é a declaração, né, de imposto de renda retido na fonte, ou seja, nós temos que declarar para a Receita Federal, né, é um consolidado, vamos dizer assim, de tudo aquilo que foi demonstrado na DCTF. Ou seja, nessa DIRF, nós vamos estar demonstrando que a pessoa do pastor, ela teve retido na fonte dela, né, X valor durante o exercício do ano anterior. Para que isso? Para que no momento que o pastor for fazer a sua declaração de imposto de renda, né, através do informe que ele vai receber do contador, referente àquele CNPJ, que é o CNPJ da igreja, as coisas possam bater. Ou seja, a Receita Federal vai olhar para a declaração de imposto de renda do pastor e vai olhar para a DIRF da igreja e vai verificar que estão em comum acordo. Ou seja, em nenhum momento, né, fazendo nesse formato correto, né, o CPF, né, da pessoa que enviou no imposto de renda vai cair numa malha fina. Então, vai estar tudo de acordo. Ou seja, essa é a obrigação anual, que é a DIRF. Nós temos a obrigação mensal, que é a DCTF, conforme eu falei aqui agora. E nós temos outros tipos de obrigações também, né, que é anual, que é o caso da ECF, que é a escrituração contábil fiscal. Para muitos e muitos pastores ou administradores não tem conhecimento nenhum sobre esse nome, que é o SPED fiscal, que hoje ele está substituindo a declaração de imposto de renda à pessoa jurídica, que a igreja sempre, né, no ano seguinte, fazia, né, a sua declaração e enviava à Receita Federal. E um ponto que eu quero chamar bastante atenção, pastor, é que a multa para não entrega da ECF é muito pesada. Todas as obrigações acessórias têm multas, mas a multa da ECF ela é mensal.
e ela é na faixa, o valor dessa multa é R$ 500 mensal. Então, se você não enviar a SF, se você só daqui a um ano, né, procurar um escritório de contabilidade, procurar um profissional da área contábil, eu estou com 1 ou 2 anos atrasado, que eu não enviei, né, a declaração de imposto de renda, que a maioria deles ainda fala declaração de imposto de renda, hoje é SF. Olha só, a gente vai ter aí, em 2 anos, numa faixa de R$ 12.000 de multa. Então, as multas são pesadas. Então, é por esse motivo, né, por esse bate-papo que nós estamos tendo aqui hoje, é de suma importância que os administradores das igrejas, os conselhos da igreja estejam muito, mas muito atentos às obrigações acessórias, obrigações fiscais que a igreja tem. Não fique somente achando que estou prestando um relatório financeiro perante a igreja, isso é o correto? É correto. A membresia da igreja precisa ficar atento, né, aos gastos, aos custos que a igreja tem, mas a parte mais importante é a parte das obrigações fiscais, porque hoje a igreja ela é uma pessoa jurídica conforme uma outra pessoa jurídica qualquer. Ela tem as mesmas funções e mesmas obrigações que uma pessoa jurídica normal, que uma padaria, né, que uma Casa de Bahia, que um bazar, né, um bar e outros tipos de negócios também tem. Então, os administradores têm que ficar muito atentos a tudo isso. Bom, você disse sobre as responsabilidades no âmbito de uma igreja e com uma estrutura onde há uma prebenda ou uma côngora, como você muito disse, mas a gente sabe que existem igrejas que não têm um valor específico para o pastor, onde o pastor tem as suas côngoras, mas não sendo um valor que venha acarretar naquele valor do imposto de renda. Nem todas as igrejas funcionam, né, da mesma estrutura que a igreja presbiteriana, né? Então, como é que a gente faz com relação a essas outras igrejas que não têm essa mesma estrutura? Elas também possuem obrigações? Não possuem? Como que se dá isso? Possui. Todas as igrejas possuem. Toda pessoa jurídica possui, né, e tem essa obrigatoriedade junto à Receita Federal, né, porque é o órgão superior que nós temos que enviar as nossas obrigações. Existem situações, né, por exemplo, de você tem uma margem, né, existe até um determinado momento, né, de valor em que há uma isenção, eu digo em termos de imposto de renda, mas são valores baixos, basicamente até 2.000, eu não vou lhe precisar agora o valor, mas na faixa de R$ 2.000, R$ 2.200, a pessoa, né, física estaria isenta dessa retenção. Então, não havendo retenção, não há obrigatoriedade de envio da DCTF para a Receita Federal, a DCTF mensal. Vamos deixar bem claro isso. Por quê? Porque se não houver nenhum movimento que tenha que a empresa ou que a pessoa jurídica ou faça esse envio dessa obrigação, a todo ano, né, ou seja, no mês de janeiro de todo exercício, essa pessoa jurídica era obrigada a enviar uma DCTF inativa. Ou seja, você também tem essa obrigação. Então, você vai enviar como inativa, então ela vai servir para o ano todo, caso não chegue, né, a um determinado momento em que você chegue numa margem em que tenha que fazer retenção. Então, vamos supor, janeiro, essa igreja, essa denominação, enviou a DCTF inativa. Quando chegou em junho do próprio ano, do mesmo ano, o salário, né, desse sustento pastoral teve um reajuste e chegou a R$ 3.000. Nós estamos dando aquele exemplo de 2.000, 2.200, chegou a 3. R$ 3.000 já tem retenção. Então, nesse mês em que passou a ter retenção, a pessoa jurídica ela tem essa obrigação, essa obrigatoriedade
de envio mensal da DCTF, para que no ano seguinte, conforme eu falei anteriormente, ela possa enviar à Receita Federal a DIRF, né, que é a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, com esses valores, mencionando para quem foram feitas essas retenções, ok? Correto. Então, você trouxe uma abordagem para a gente sobre as responsabilidades, né? E agora eu queria que você deixasse de uma maneira bem transparente sobre o não cumprimento junto aos órgãos da Receita Federal para esses administradores de igrejas, né, que não cumprem com essas obrigações. Quais são as implicações para os administradores ou os responsáveis pelo CNPJ? Ok. O que acontece, né? Cada igreja, se você... qualquer pessoa tem acesso ao site, né, da Receita Federal. Então, se você entrar no site da Receita Federal, existe um campo que é emissão de comprovante do CNPJ. Se você entrar lá, né, clicar nesse conteúdo, vai abrir lá um espaço em que você vai colocar o CNPJ dessa pessoa jurídica e vai abrir, né, o CNPJ e você vai verificar ali qual é a situação desse CNPJ. Então, vai estar lá como ativa, ou vai estar como inapta, ou vai estar, talvez, até como suspenso. E mais abaixo, um pouquinho, tem um quadro que fica escrito assim, QSA, que é Quadro de Sócios e Acionistas. Quando você abrir, lá estarão mencionados os nomes dos administradores da igreja. Pastor, que geralmente vem primeiro pastor, que vem numa denominação como presidente, ou como diretor, ou como administrador, varia muito de denominação, mas é nesse ponto. E abaixo vem os presbíteros, os diáconos, os administradores da igreja, ou seja, vem ali o nome de cada um e vem também o CPF de cada responsável. Então, o que é que vai acontecer? Caso essa pessoa jurídica, ela um dia venha a ser notificada pela Receita Federal, isso demora um pouquinho, mas um dia chega, a conta chega. O que vai acontecer? A responsabilidade perante a Receita Federal são desses administradores. Esses administradores, eles responderão juridicamente, né, e muitas das vezes até penalmente perante, né, a justiça em relação a essa notificação, em relação às multas que porventura tenham sido aplicadas a esta pessoa jurídica. Por isso que é muito, mas é de suma importância, como falei anteriormente, que tanto o pastor como os administradores no todo, né, eles sejam gestores, né, dessa pessoa jurídica, para sempre estarem atentos a isso. Muito cuidado, né, porque não é somente contratar, né, um profissional da área contábil, deixar tudo lá, acreditar que as coisas estão acontecendo. O ideal é que a cada 3 meses, acho que isso seria um tempo bem importante, a cada 3 meses, que o administrador da igreja ele solicite ao profissional contábil a situação fiscal da pessoa jurídica. O que é isso? É um relatório, um resumo da situação da igreja, ou seja, da pessoa jurídica, perante a Receita Federal. Se, porventura, houver alguma omissão, né, de alguma obrigação acessória, vai estar tudo relacionado ali. Ah, esqueceu de enviar a GFIP, esqueceu de enviar a DCTF, esqueceu de enviar a DIF, vai estar ali tudo relacionado, mencionando quais são as competências e mencionando quais são os exercícios. E ali você vai ter uma noção, né, do que a igreja tem, né, de omissões perante a Receita Federal. E o que vai acontecer? Você vai estar
atento e observando sobre isso. Em 3 meses, isso aí você não vai receber uma notificação. O que vai acontecer é se passar por algum tempo, só que esse tempo, se passar muito tempo, o que pode acontecer? A multa já é pesada. Imagine só uma situação, né, consolidada aí de 12 meses de DCTF, que a multa também da DCTF, ela é de R$ 500, entendeu? Você pagando antes da notificação, você tem um desconto de 50%, cai para R$ 250. Mas se você somar todas as obrigações acessórias, né, com uma multa dessa pesada, a situação vai ficar muito crítica para a igreja. E a administração da igreja, ela vai ficar numa situação assim, um pouco complicada perante a sua membresia. Então, por isso que é importante, a cada 3 meses, a administração da igreja solicitar, né, para o profissional contábil a situação fiscal. O nome é esse, situação fiscal. Ela vai entrar no portal ECAC da Receita Federal através do ECNPJ, que é o certificado digital, que é de suma importância, que eu creio que muitos e muitos pastores nem sabem o que é isso, né? O ECNPJ, que é o certificado digital, através do certificado digital, que você tem acesso ao site do ECAC, que é o portal ECAC da Receita Federal, que vai trazer todas essas informações acerca da situação fiscal da pessoa jurídica. Arnaldo, queria te agradecer por esses momentos aqui, onde a gente trouxe algo tão esclarecedor para muitos líderes de igrejas que não têm conhecimento das implicações e as responsabilidades junto à Receita Federal. Então, eu queria que você se despedisse da gente aí, de uma maneira onde você faz as suas colocações finais e deixa aí o seu contato, se alguém quiser, sobre algum esclarecimento fora esse que foi passado aqui. Ok. Estou à disposição, né, para qualquer tipo de dúvida, caso haja, né, por parte de qualquer igreja do nosso presbitério ou outras igrejas também de outras denominações, né. Quero deixar o meu contato, o meu e-mail, né, é arnaldomarciorosa, tudo junto, @gmail.com, somente .com, não tem BR. E o meu telefone para contato, né, 21, é o 99503-4902. Depois a gente vai estar deixando tudo, né, vamos mencionar nesse vídeo, né, essas informações, né. E eu quero agradecer, pastor, por essa oportunidade, né, de poder colaborar, né, com um pouquinho dessa experiência que nós temos, para poder ajudar aqueles que ainda não têm esse conhecimento, né? A nossa igreja, as nossas igrejas do nosso presbitério. Então, estaremos sempre à disposição, como sempre tivemos, né? Mais uma vez, muito obrigado. Tá bom, Arnaldo, obrigado. Tenha uma boa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Obrigado, pastor.